Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 19 de julho de 2026. Boa noite, família messiânica. Boa noite a todos aqui presentes, aos que estão nos acompanhando pela Isunome TV e aqueles que estão chegando agora à Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sejam muito bem-vindos. Passaram bem o dia? Receberam o Jorei? Receberam? Ah, que bom. Leram ensinamento também? É isso aí. Ministraram bastante Jorei também? Que bom. A gente precisa muito, né? A gente precisa muito dessa luz de Deus, essa energia espiritual, que esse é o assunto do ensinamento que acabamos de ouvir, a força da natureza. Ouvimos a segunda parte e amanhã teremos a terceira e última parte. No ensinamento de hoje, Meixo Sama ele está falando sobre a natureza, né, do ser humano, do corpo humano, mais precisamente dizendo, nessa relação com o espírito. Meixo Sama ele está nos deixando claro que, enquanto estamos vivos aqui neste mundo, encarnados, né, o nosso corpo ele é constituído de um corpo espiritual, que pertence ao mundo espiritual, e do corpo físico, né, que pertence ao mundo material. Então, o Meixo Sama está deixando claro que a doença também, ela é o quê? Ela é a eliminação, é a purificação das toxinas que nós acumulamos. É interessante a gente se lembrar, porque nós temos as toxinas adquiridas aqui nessa vida e temos as toxinas que são herdadas, mas que também, né, lá no passado, pelos nossos antepassados, foram adquiridas um dia. Então a gente precisa se lembrar disso, né? O que nós estamos deixando também para as próximas gerações. É importante, né, a gente ir aprofundando nosso entendimento sobre as leis divinas, sobre os ensinamentos, para que a gente possa realmente tomar decisões que não vão também sobrecarregar as próximas gerações e vão contribuir imensamente para que a gente possa eliminar as nuvens espirituais que já estão acumuladas, né? As dos nossos antepassados também. Isso é um ciclo constante, né? Porque é o que Meixo Sama está falando. O nosso corpo espiritual, o nosso espírito, ele tem vida infinita. Vida infinita. O nosso corpo material, não, ele é finito. Quando ele, né, por algum motivo, ele perde a sua capacidade de estar aqui, seja por doença, por acidente, né, alguma coisa, ele perde, o que acontece? O nosso corpo espiritual se desprende dele, abandona essa matéria, porque ela não serve mais. Então, de nossa parte, né, é fundamental que a gente cuide muito bem dessa matéria que nós recebemos de Deus também. É fundamental esse ponto, né? Naturalmente, isso existe também, né, o tempo de vida que é determinado por Deus para cada um, mas via de regra, nós precisamos cuidar sempre muito bem para viver, né, para utilizar essa matéria o máximo possível. Bem, para construir o paraíso terrestre, para ajudar outras pessoas. Então, este é um ensinamento que é fundamental a gente ler e reler várias vezes, ele na íntegra, né, para ir aprofundando o que Meixo Sama está falando para a gente. Não é? Meixo Sama está falando também justamente isso, que é por meio da prática contínua e constante durante muito tempo que a gente vai aprendendo melhor os princípios do Jorei. Lembrando, Jorei significa o quê? Purificar o espírito. Compreender bem o que isso significa, compreender bem o que significa essa permissão maravilhosa da gente canalizar a luz divina, de receber a luz divina e canalizar a luz divina, não é? Então, vamos lá, colocando sempre assim, tomando essa decisão de o que nós vamos colocar em prática já hoje, a partir do que nós estamos lendo.
pensar realmente como é que nós encaramos a vida e a morte, né? Como é que a gente cuida muito bem do nosso dia a dia para também, quando for retornar para o mundo espiritual, a gente compreender bem o que está acontecendo, né? Poder cumprir a nossa missão do lado de lá e, se for da permissão de Deus, retornar, né? Então, são pontos muito importantes da gente compreender. A vida é infinita, a vida do espírito é infinita e precisamos vivificá-lo o máximo possível. Nós ouvimos também a experiência de fé da Cristina Borges Horta Barbosa da Silva, da Difusão Goiânia, Goiás. Olha só, um abraço para a terrinha, coisa boa. Cristina, muito obrigada por compartilhar conosco essa experiência tão incrível, porque fala disso, de compreender, de ouvir um ensinamento de Meixo Sama, refletir sobre ele e imediatamente tomar uma decisão de colocar em prática. Então, esse foi um ponto maravilhoso. A Cristina, ela participando do curso de formação missionária nível 2, que é muito bom, recomendo a todos, né? Participar desses cursos de formação missionária, estudando sobre o ensinamento Segredo da Felicidade, lá está claro, né? Para sermos felizes, devemos fazer o próximo feliz. E como nós vamos fazer o próximo feliz? A gente precisa saber como fazer o próximo feliz. Nós já sabemos que o caminho com Meixo Sama, ministrar jorei para as pessoas, ligá-las a Meixo Sama é uma maravilhosa forma, é a forma mais certeira de fazer o próximo feliz. Mas basta tomar essa decisão? Não, é preciso agir, é preciso ficar atento, porque a atuação de Deus é rápida. A Cristina também foi. Ela tomou essa decisão, não é? Já no dia seguinte, ela viveu uma experiência incrível. Ela tinha um apartamento da mãe, que já estava assim à disposição para ser alugado durante muito tempo, muitos meses, sem nenhuma procura. No dia seguinte que ela tomou essa decisão de fazer o próximo feliz, né, uma corretora, né, foi levar possíveis clientes, né, interessados na locação desse apartamento. Chegando lá no prédio, ela tentava entrar, né, a corretora e não estava conseguindo. Colocava a senha para entrar, não conseguia. Ligou para a Cristina. E aí a Cristina orientou várias vezes lá, tentaram a senha, falou, não, eu vou aí. Daqui um ponto importante. A gente não ficar, né, realmente assim, nem acomodado, a gente ter essa disposição de se mexer. Ah, não, eu vou até aí. E chegando até lá, ela colocou a mesma senha e funcionou. Interessante. Esse é o primeiro ponto, muito interessante. Aí ela resolveu acompanhar, né, a visita ao imóvel. Conforme estava a visita transcorrendo, ouvindo, né, era mãe e filho, né, que estavam visitando o apartamento, ela percebeu que realmente eles estavam passando por um momento de muita dor, porque tinham perdido, né, respectivamente, o esposo e o pai, né? O filho perdeu o pai, a mãe perdeu o esposo repentinamente. Então era um momento difícil, doloroso para eles. E a Cristina, sentindo aquilo, ela imediatamente falou: não, realmente o que eles, mais do que um lar material, eles precisam agora de acolhimento, de amparo espiritual. E ela não perdeu tempo. Então a Cristina falou para eles sobre a fé messiânica e convidou-os, né? Já ligou para o ministro, marcou, né, um atendimento. No dia seguinte, né, a mãe e o filho foram até a igreja, que isso é bacana também, sabe? Experimentar, se desafia. Foram até a igreja, conversaram com o ministro, receberam jorei, já se sentiram bem por terem recebido o jorei e, no mesmo momento, tomaram a decisão de também receber o Oricari, né, a medalha da luz divina, e começar a ministrar jorei para outras pessoas também. Isso é maravilhoso, né? Essa oportunidade, essa permissão que a gente tem de já imediatamente. Quando recebe o Oricari,
né? Recebem tanta luz também, como o Meixo Sama diz, já imediatamente várias camadas no mundo espiritual a gente tem a permissão, né, de subir de uma vez só. E isso realmente assim refletiu na vida dos dois. Entrou luz, se elevou espiritualmente e imediatamente já refletiu, porque em pouquíssimo tempo, né, o processo todo de documentação, que estava um pouco complicado, já se desenrolou, conseguiram toda a documentação necessária e fizeram a sua mudança. E eles entenderam que isso também foi uma graça recebida. Então, eu queria também desejar as boas-vindas, né, a essa mãe, esse filho, né, a família messiânica. Bom, né, bem-vindos à família messiânica. Continuem firmes, né? Estão só começando, mas esse caminho com o Meixo Sama é maravilhoso. Continue firmes, praticando, né, ministrando Jorei para muitas pessoas, recebendo Jorei, lendo os ensinamentos, colocando em prática, porque é incrível. E também ter essa oportunidade de cuidar dos antepassados, que isso também é uma dádiva, a gente ter essa compreensão, essa consciência do quanto a nossa vida aqui, a nossa dedicação impacta positivamente também na vida dos nossos antepassados. Então, a Cristina, ela diz para a gente, por meio dessa experiência, compreendi que minha ida ao local não foi coincidência. Sabemos, não existem coincidências, mas sim foi uma providência divina. Deus preparou aquela situação para que eu pudesse servir e encaminhar aquela família, levando luz, acolhimento e esperança em um momento de profunda dor. Que bonito. É isso mesmo. Por isso que é muito importante a gente nunca reclamar de nenhuma situação. Às vezes pode chegar assim, puxa vida, eu vou ter que ir lá, sair de casa. Não, não vamos reclamar de nada. A gente nunca sabe quando Deus está utilizando essas situações para proporcionar que a gente possa servir sem um instrumento para transformar a vida de outras pessoas, como também quando essas situações se transformam em grandes oportunidades do nosso crescimento próprio. Então, tendo essa experiência como inspiração também, vamos lembrar, né, que para a gente ser feliz, precisamos fazer o próximo feliz e vamos praticar isso no nosso dia a dia, a todo instante, ficando atentos. Porque não basta tomar a decisão, nós precisamos ficar atentos e saber o que fazer. Saber o que fazer o que é? É levantar a mão, ministrar Jorei, ligar as pessoas a Meixo Sama. Desejo a todos uma excelente noite, um excelente final de domingo e uma ótima semana também. Muito obrigada. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.